Imagine por um momento que tudo o que você conhece desaparecesse amanhã. Não apenas você ou sua cidade, mas toda a civilização humana, apagada como se nunca tivesse existido. Parece impossível, não é? Mas e se eu te dissesse que isso já aconteceu inúmeras vezes neste planeta? Que a Terra tem um segredo obscuro, escondido nas suas camadas mais profundas? Um padrão que se repete há bilhões de anos, como um relógio cósmico, marcando o fim e o recomeço da vida? Bem-vindo ao Datoterra, onde exploramos os mistérios mais profundos do nosso planeta e do universo. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma revelação surpreendente que preparamos para você. E antes de continuarmos, me conta nos comentários: de onde você está nos assistindo neste momento? Adoro saber que temos uma comunidade global explorando estes mistérios conosco. Agora, vamos ao que realmente importa. Durante décadas, cientistas têm estudado as grandes extinções em massa que marcaram a história da Terra. Você provavelmente já ouviu falar da extinção dos dinossauros há 66 milhões de anos, quando um asteroide colidiu com nosso planeta e dizimou 75% de todas as espécies vivas. É uma história dramática, aterrorizante e amplamente conhecida. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não sabe. Aquele evento não foi único, não foi especial. Foi apenas o mais recente de uma série de eventos cataclísmicos que têm destruído a vida na Terra repetidamente ao longo de sua existência. Os registros geológicos revelam algo perturbador quando examinados com atenção suficiente. Existem camadas nas rochas da Terra que contam histórias de morte em escala planetária. Momentos precisos no tempo em que a biodiversidade despencou de forma catastrófica. Os paleontólogos identificaram 5 grandes extinções em massa nos últimos 540 milhões de anos. Mas pesquisas mais recentes sugerem que pode haver muito mais. Algumas estimativas falam de até 20 eventos de extinção significativos, cada um deles redefinindo completamente o panorama da vida no planeta. O que torna isso ainda mais intrigante é o padrão. Não estamos falando de eventos aleatórios espalhados caoticamente pelo tempo. Existe uma periodicidade suspeita nestes cataclismos, uma espécie de ritmo que alguns cientistas acreditam detectar nos dados. Aproximadamente a cada 26 a 30 milhões de anos, algo acontece. Algo que desencadeia uma reinicialização massiva da biosfera terrestre. É como se o planeta tivesse um botão de reset que é pressionado regularmente, apagando o que existe e forçando a vida a começar novamente quase do zero. Mas aqui está a pergunta que vai te manter acordado à noite. Se isso aconteceu tantas vezes antes, o que impede que aconteça novamente? Mais importante ainda, será que já aconteceu em escalas que nem sequer podemos imaginar? Pense bem. Nosso registro fóssil só cobre os últimos 540 milhões de anos, com algum detalhe razoável. Mas a Terra tem 4,5 bilhões de anos de idade. Isso significa que temos apenas 12% da história completa do planeta documentada com alguma clareza. O que aconteceu nos outros 88%? Quantas vezes a vida surgiu, floresceu, desenvolveu complexidade inimaginável e depois foi completamente apagada, sem deixar praticamente nenhum vestígio? As rochas mais antigas da Terra foram recicladas através da tectônica de placas, fundidas novamente no manto terrestre e transformadas além do reconhecimento. Qualquer evidência de civilizações antigas, se é que existiram, teria sido obliterada há muito tempo. E aqui está algo que vai fazer você repensar tudo.
Cada vez que a vida na Terra foi quase extinta, algo extraordinário aconteceu depois. Os sobreviventes, por menor que fosse seu número, sempre encontraram uma maneira de se diversificar e preencher os nichos ecológicos vazios. Após a extinção do Permiano, a mais devastadora de todas, que eliminou 96% das espécies marinhas e 70% das terrestres, a vida não apenas sobreviveu, ela explodiu em novas formas. Os dinossauros herdaram a Terra depois daquele reset. Quando eles foram eliminados, foram os mamíferos que tomaram seu lugar. Isso levanta uma questão filosófica profunda. Será que esses resets não são falhas do sistema, mas características dele? Será que a Terra precisa destes eventos cataclísmicos para continuar gerando novidade evolutiva? Talvez a destruição periódica seja o preço que a vida paga pela inovação constante. Cada extinção em massa abre espaço para novas experiências evolutivas, novas formas de existência que nunca poderiam ter surgido se as espécies dominantes continuassem no controle. Nos próximos capítulos, vamos mergulhar profundamente em cada um desses mistérios. Vamos explorar as evidências geológicas que sugerem ciclos ainda mais antigos e devastadores do que imaginamos. Vamos investigar teorias controversas sobre civilizações perdidas que poderiam ter existido em eras anteriores. E vamos examinar os mecanismos que desencadeiam esses resets planetários, desde supervulcões até impactos cósmicos e forças ainda mais estranhas. Mas, por enquanto, deixe esta ideia penetrar em sua consciência. Você está vivendo em um planeta que já foi reiniciado milhares, talvez milhões de vezes. Cada extinção apagou mundos inteiros de possibilidades, mas também criou o espaço para que você, um ser humano consciente, pudesse existir e contemplar esta história. Somos os herdeiros temporários de um planeta que não pertence a ninguém permanentemente. A Terra continua, indiferente aos seus habitantes, seguindo ciclos que existiam muito antes de nós e continuarão muito depois que partirmos. Quando pensamos em extinções em massa, nossa mente, imediatamente, conjura imagens de dinossauros sendo aniquilados por um asteroide flamejante. É uma narrativa poderosa, cinematográfica até. Mas aqui está a verdade inconveniente que a cultura popular raramente menciona. Os dinossauros foram apenas um capítulo tardio em uma história muito mais longa e sombria de destruição planetária. Muito antes deles caminharem pela Terra, o planeta já tinha experimentado catástrofes tão devastadoras que tornam a extinção dos dinossauros parecer quase branda em comparação. Vamos voltar no tempo, muito além da era dos répteis gigantes. Há 252 milhões de anos, no final do período Permiano, a Terra experimentou o que os cientistas chamam de a mãe de todas as extinções. Este evento foi tão catastrófico, tão absolutamente devastador, que quase terminou com a história da vida multicelular no planeta de uma vez por todas. 96% de todas as espécies marinhas foram exterminadas. 70% das espécies terrestres desapareceram. Até os insetos, que normalmente são incrivelmente resilientes a mudanças ambientais, sofreram sua única extinção em massa conhecida, com 83% de seus gêneros sendo obliterados. Para colocar isso em perspectiva, imagine acordar um dia e descobrir que quase tudo o que vive no oceano simplesmente morreu. Não algumas espécies aqui e ali, mas a vasta maioria de toda a vida marinha. As praias do mundo estariam cobertas com bilhões de cadáveres em decomposição. Os oceanos se tornariam zonas mortas tóxicas, fervendo com bactérias anaeróbicas que produzem sulfeto de hidrogênio, o mesmo gás que cheira a ovos podres. Esta não é ficção científica
Isso realmente aconteceu. Os oceanos do Permiano terminal literalmente borbulhavam com gases venenosos, enquanto a vida marinha sufocava em massa. Mas o que poderia causar tamanha devastação? A resposta está na Sibéria, onde evidências geológicas revelam uma das maiores erupções vulcânicas da história da Terra. Conhecidas como as armadilhas siberianas, estas erupções não foram eventos breves. Elas continuaram por milhões de anos, despejando quantidades inimagináveis de lava sobre uma área do tamanho da Europa Ocidental. A lava em si não foi o principal problema, embora tenha sido certamente destrutiva. O verdadeiro assassino foi o dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa liberados durante as erupções. As temperaturas globais dispararam. Os oceanos aqueceram a ponto de perderem grande parte de seu oxigênio dissolvido. As plantas terrestres lutaram para sobreviver sob céus perpetuamente nublados pela cinza vulcânica. O ciclo do carbono do planeta entrou em colapso. E então, como se isso não bastasse, os oceanos começaram a liberar metano armazenado em seus sedimentos. Um gás de efeito estufa ainda mais potente que o dióxido de carbono. Foi uma cascata de feedback positivo, cada elemento piorando o seguinte, até que o planeta se transformou em algo próximo de um inferno. Mas a extinção do Permiano não foi um evento isolado. Ela foi apenas a mais severa de uma série de catástrofes que pontuaram a história da vida na Terra. Antes dela, houve a extinção do Ordoviciano Siluriano há 444 milhões de anos, que eliminou 86% de todas as espécies. As geleiras avançaram dos polos até os trópicos, congelando oceanos inteiros e destruindo habitats marinhos que tinham levado milhões de anos para se desenvolver. Depois do Permiano, veio a extinção do Triássico-Jurássico, há 201 milhões de anos, que abriu o caminho para o domínio dos dinossauros ao eliminar 76% das espécies. Novamente, erupções vulcânicas massivas foram a principal suspeita, desta vez na província magmática do Atlântico Central, conforme o supercontinente Pangeia começava a se fragmentar. O padrão é inegável. A cada dezenas de milhões de anos, algo catastrófico acontece. A vida é empurrada até a beira da extinção total, e então, contra todas as probabilidades, ela se recupera. Mas aqui está o que deveria te deixar inquieto. Cada recuperação levou milhões de anos. Após a extinção do Permiano, a Terra levou aproximadamente 10 milhões de anos para recuperar níveis de biodiversidade comparáveis aos anteriores ao evento. 10 milhões de anos de um planeta estéril, desolado, dominado por algumas poucas espécies sobreviventes lutando para existir. E aqui está algo ainda mais perturbador. Essas são apenas as extinções que conhecemos, aquelas que deixaram evidências claras no registro geológico. Quantas outras aconteceram antes, em eras tão antigas que suas evidências foram completamente apagadas? A tectônica de placas recicla a crosta oceânica a cada 200 milhões de anos aproximadamente. Rochas continentais mais antigas são transformadas pelo calor e pressão, destruindo os fósseis que poderiam conter. Estamos olhando para uma história incompleta, fragmentada, com capítulos inteiros faltando. Os dinossauros reinaram por 165 milhões de anos, um período impressionante. Mas antes deles, existiam mundos inteiros de criaturas que nunca conheceremos completamente. Ecossistemas alienígenas, habitados por animais que desafiariam nossa imaginação. E todos foram apagados, resetados, substituídos por novas experiências evolutivas. A extinção dos dinossauros foi apenas mais um reset em uma longa série deles. E se a história serve de guia,
certamente não será o último. Existe um padrão escondido nas rochas da Terra, uma assinatura temporal que os cientistas têm debatido por décadas. Não é algo óbvio à primeira vista, mas quando você analisa os dados de extinção em massa ao longo de centenas de milhões de anos, algo estranho emerge. As grandes extinções não parecem estar distribuídas aleatoriamente pelo tempo. Elas seguem um ritmo, uma periodicidade, que sugere a existência de um mecanismo subjacente que ainda não compreendemos completamente. Em 1984, os paleontólogos David Haupt e Jack Sepkoski publicaram um estudo que abalou a comunidade científica. Eles analisaram o registro fóssil marinho dos últimos 250 milhões de anos e descobriram algo extraordinário. As extinções em massa pareciam ocorrer em intervalos regulares, de aproximadamente 26 milhões de anos. Não eram precisamente 26 milhões de anos a cada vez, mas a periodicidade estava lá, persistente e inegável. Era como se algo estivesse puxando um gatilho cósmico em intervalos regulares, desencadeando catástrofes planetárias. A ideia de extinções periódicas foi inicialmente recebida com ceticismo. Muitos cientistas argumentaram que o registro fóssil era muito incompleto, muito fragmentado para detectar tais padrões com confiança. Afinal, a preservação de fósseis é um processo extremamente raro e caprichoso. A maioria dos organismos que já viveram não deixou nenhum traço de sua existência. Como poderíamos ter certeza de que o padrão que estávamos vendo não era apenas um artefato de dados incompletos ou viés de amostragem? Mas à medida que mais dados foram coletados ao longo das décadas seguintes, o padrão não desapareceu. Ele se fortaleceu. Estudos subsequentes usando métodos estatísticos mais sofisticados confirmaram que realmente existe uma periodicidade nas extinções. Alguns pesquisadores encontraram evidências de ciclos ainda mais longos, de 62 milhões de anos, sobrepondo-se aos ciclos de 26 milhões de anos. Era como se houvesse múltiplos relógios cósmicos funcionando simultaneamente, cada um marcando seu próprio ritmo de destruição. Mas o que poderia causar tamanha regularidade? A natureza raramente produz padrões tão precisos sem uma razão física subjacente. Os cientistas começaram a procurar mecanismos que pudessem explicar a periodicidade. Uma das primeiras teorias envolveu a passagem do Sistema Solar através do plano galáctico. Nossa galáxia, a Via Láctea, é um disco achatado de estrelas, gás e poeira. O Sol orbita o centro galáctico em um movimento ondulante, cruzando o plano galáctico aproximadamente a cada 33 milhões de anos. Quando o Sistema Solar passa pelo plano galáctico, ele encontra uma densidade maior de matéria interestelar e campos gravitacionais mais intensos. Isso poderia perturbar a nuvem de Oort, uma vasta coleção de cometas que orbita o Sol muito além de Plutão. Essas perturbações poderiam enviar enxames de cometas em direção ao sistema solar interior, aumentando a probabilidade de impactos catastróficos na Terra. É uma teoria elegante, mas os números não se encaixam perfeitamente. O período de 33 milhões de anos não corresponde exatamente ao ciclo de 26 milhões de anos das extinções. Outra teoria intrigante envolve a possibilidade de uma estrela companheira do Sol, apelidada de Nêmesis. Esta hipotética estrela anã vermelha ou marrom orbitaria o Sol em uma órbita extremamente alongada, retornando ao sistema solar interior aproximadamente a cada 26 milhões de anos. Durante cada passagem próxima, Nêmesis perturbaria a nuvem de Oort, da mesma forma que a passagem pelo plano galáctico.
enviando cometas mortais em nossa direção. Apesar de décadas de busca, nenhuma evidência definitiva de Nêmesis foi encontrada. Mas a teoria permanece como uma possibilidade fascinante. Há também evidências de ciclos muito mais curtos. Análises de crateras de impacto na Terra e na Lua sugerem períodos de bombardeamento intenso aproximadamente a cada 35 milhões de anos. Estudos de reversões do campo magnético terrestre mostram padrões cíclicos. Até mesmo a atividade tectônica parece ter seus próprios ritmos, com superplumas do manto subindo periodicamente e causando episódios massivos de vulcanismo. O que torna tudo isso ainda mais perturbador é a possibilidade de que esses diferentes ciclos possam se sincronizar ocasionalmente. Imagine um momento no tempo em que múltiplos fatores de estresse convergem simultaneamente. O sistema solar passa pelo plano galáctico, enquanto uma superpluma do manto atinge a superfície, desencadeando erupções vulcânicas massivas. Ao mesmo tempo, um enxame de cometas bombardeia o planeta. O campo magnético está no meio de uma reversão, deixando a Terra vulnerável à radiação cósmica. Seria uma tempestade perfeita de destruição, um evento de extinção tão severo que poderia rivalizar ou até superar a catástrofe do Permiano. Os dados geológicos sugerem que tais convergências já aconteceram. A extinção dos dinossauros, por exemplo, coincidiu não apenas com o impacto de Chicxulub, mas também com as massivas erupções vulcânicas das armadilhas do Deccan, na Índia. Foi um golpe duplo que selou o destino dos répteis dominantes. Se apenas um desses eventos tivesse ocorrido isoladamente, talvez os dinossauros tivessem sobrevivido. Mas quando múltiplas catástrofes se acumulam, até mesmo as espécies mais bem-sucedidas e adaptadas não têm chance. O que isso significa para nós, vivendo no presente? Estamos em um período de relativa calma entre tempestades? Ou os ponteiros do relógio cósmico já estão se movendo em direção ao próximo grande reset? A resposta pode estar escondida nos padrões que ainda estamos aprendendo a decifrar. Agora vamos entrar em território controverso, em questões que fazem a maioria dos cientistas mainstream franzirem a testa e balançarem a cabeça. Mas fique comigo, porque o que vou te apresentar não é pura especulação infundada. São anomalias reais, descobertas genuínas, que desafiam nossa compreensão convencional da história humana e planetária. Se a Terra realmente foi resetada milhares de vezes, se civilizações inteiras podem ser apagadas sem deixar praticamente nenhum rastro, então precisamos fazer uma pergunta incômoda. Já existiram civilizações avançadas antes da nossa? A ciência ortodoxa nos diz que a civilização humana começou há apenas cerca de 12 mil anos, após o fim da última era do gelo. Antes disso, éramos caçadores-coletores nômades, vivendo em pequenos grupos, sem arquitetura monumental, sem escrita, sem tecnologia sofisticada. Mas e se essa narrativa estiver incompleta? E se houver capítulos perdidos da história humana, apagados por catástrofes que resetaram completamente o registro arqueológico? Considere por um momento a escala de tempo envolvida. Os humanos anatomicamente modernos existem há aproximadamente 300 mil anos. Nossa espécie teve todo esse tempo para desenvolver sociedades complexas, apenas para vê-las destruídas por eventos cataclísmicos. Um aumento no nível do mar de 100 metros após uma era glacial submergiria completamente qualquer civilização costeira. E adivinhe onde a maioria das civilizações tende a se estabelecer? Exatamente nas costas, onde os recursos marinhos são abundantes e o comércio é facilitado. Existem estruturas submersas ao redor do mundo
que desafiam explicações fáceis. Ao largo da costa de Yonaguni, no Japão, há formações rochosas que alguns pesquisadores acreditam ser ruínas de uma cidade antiga, submersa há mais de 10.000 anos. Os geólogos mainstream argumentam que são formações naturais, mas as linhas retas, os ângulos de 90 graus e as aparentes escadarias são difíceis de conciliar com processos geológicos aleatórios. Formações similares foram encontradas no Mediterrâneo, no Caribe e ao largo da costa da Índia. Mas estruturas submersas são apenas o começo. No Planalto Andino da Bolívia, existe um sítio chamado Pumapunco, que apresenta blocos de pedra cortados com uma precisão que desafia a tecnologia disponível às culturas pré-colombianas conhecidas. Algumas dessas pedras pesam mais de 130 toneladas e foram cortadas e encaixadas com tolerâncias de milímetros. Os entalhes nas pedras parecem ter sido feitos com ferramentas de alta precisão, não com os implementos de pedra e bronze que supostamente estavam disponíveis. E então, a Göbekli Tepe, na Turquia, um complexo megalítico que tem pelo menos 11.600 anos de idade, construído por pessoas que supostamente ainda eram caçadores-coletores. O sítio apresenta pilares de pedra maciços, decorados com relevos elaborados de animais, organizados em círculos complexos. A construção exigiu planejamento sofisticado, organização social e conhecimento arquitetônico que não deveriam existir naquela época, segundo nossa compreensão convencional. E aqui está o detalhe mais perturbador. Göbekli Tepe foi deliberadamente enterrado há cerca de 8.000 anos, como se seus construtores quisessem preservá-lo ou escondê-lo. Agora, antes que você pense que estou defendendo teorias de alienígenas antigos ou Atlântidas místicas, deixe-me ser claro. Não estou dizendo que civilizações antigas tinham tecnologia comparável à nossa, mas é perfeitamente possível que sociedades sofisticadas, com conhecimento avançado de astronomia, matemática e engenharia, tenham existido e depois sido completamente apagadas por catástrofes naturais. A ausência de evidência não é evidência de ausência, especialmente quando estamos lidando com escalas de tempo geológicas. Pense no que aconteceria com nossa civilização atual se um evento de extinção em massa ocorresse amanhã. Quanto tempo nossas cidades durariam sem manutenção? 100 anos? 1000 anos? Estudos mostraram que a maioria das estruturas modernas entraria em colapso dentro de alguns séculos. Arranha-céus de concreto e aço rachariam e desmoronariam. Estradas seriam engolidas pela vegetação. Usinas nucleares entrariam em colapso, liberando radiação. Dentro de 10.000 anos, muito pouco restaria para indicar que uma civilização tecnológica avançada havia existido. E isso é assumindo condições normais de erosão. Adicione um aumento massivo no nível do mar, terremotos globais, erupções vulcânicas e glaciação, e o registro seria apagado ainda mais completamente. Após 100.000 anos, talvez apenas algumas estruturas de pedra massiva sobreviveriam, dispersas e descontextualizadas, parecendo anomalias inexplicáveis para os arqueólogos futuros. Existe até um conceito científico para isso: o Siluriano Hypothesis, proposto por astrofísicos como um experimento mental. Pergunta se seria possível detectar evidências de uma civilização industrial que existiu na Terra milhões de anos atrás. A conclusão perturbadora é que, após alguns milhões de anos, praticamente nenhuma evidência direta sobreviveria. Poderíamos talvez detectar anomalias geoquímicas, picos de carbono no registro geológico, mas não cidades, não artefatos, não provas definitivas. Isso não prova que civilizações antigas avançadas existiram.
mas estabelece que, se existiram, poderíamos facilmente não saber sobre elas. E se a Terra realmente passa por ciclos regulares de destruição e renovação, então as probabilidades de que algo semelhante à civilização tenha surgido e sido destruído antes aumentam significativamente. Estamos acostumados a pensar em nós mesmos como o ápice da história planetária, mas talvez sejamos apenas a iteração mais recente em uma longa série de experimentos evolutivos. As rochas são os arquivos da Terra, os registros escritos em camadas de sedimentos, cristais e minerais, que documentam bilhões de anos de história planetária. Cada extrato conta uma história, cada anomalia química marca um evento. E quando você aprende a ler essa linguagem geológica, o que emerge é uma narrativa de violência recorrente, de mudanças tão drásticas e repentinas que desafiam nossa compreensão cotidiana de como o mundo funciona. Os resets planetários deixam assinaturas indeléveis nas rochas, e essas assinaturas estão por toda parte quando você sabe onde procurar. Uma das evidências mais dramáticas de eventos cataclísmicos globais vem de algo chamado camada de argila de limite. Estas são finas camadas de sedimento encontradas entre diferentes períodos geológicos, marcando transições abruptas no registro fóssil. A mais famosa é a camada de argila encontrada entre o Cretáceo e o Paleógeno, depositada há 66 milhões de anos durante a extinção dos dinossauros. Esta camada contém concentrações anormalmente altas de irídio, um elemento raro na crosta terrestre, mas comum em asteroides. Foi a descoberta desta anomalia de irídio em 1980 que levou os cientistas a propor a teoria do impacto de asteroide que matou os dinossauros. Mas o irídio é apenas um dos muitos marcadores químicos que revelam catástrofes antigas. Picos de carbono nas rochas indicam períodos de aquecimento global extremo. Camadas de carvão e fuligem sugerem incêndios florestais globais. Depósitos de tsunamis encontrados a quilômetros do interior revelam ondas gigantescas que varreram continentes inteiros. Cada uma dessas assinaturas geoquímicas conta um capítulo da história de destruição e renovação da Terra. Considere as formações de ferro bandado, camadas alternadas de óxido de ferro e sílica, encontradas em algumas das rochas mais antigas da Terra. Estas formações se acumularam há mais de 2 bilhões e 400 milhões de anos, durante um evento chamado Grande Oxidação. Foi quando cianobactérias fotossintetizantes começaram a produzir oxigênio em quantidades massivas, envenenando a atmosfera para a vida anaeróbica que dominava o planeta até então. O oxigênio reagiu com o ferro dissolvido nos oceanos, precipitando-o em camadas que agora formam algumas das maiores jazidas de minério de ferro do mundo. Este foi um reset químico global, uma transformação tão profunda da biosfera que praticamente toda a vida existente foi extinta. Mas as formações de ferro bandado também nos dizem algo mais perturbador. Elas mostram ciclos repetidos de oxidação e redução, sugerindo que a atmosfera da Terra oscilou entre diferentes estados químicos múltiplas, vezes antes de se estabilizar. Cada oscilação teria sido catastrófica para as formas de vida adaptadas ao estado anterior. A Terra primitiva experimentou seus próprios resets, muito antes de qualquer animal multicelular existir. Avançando no tempo, encontramos evidências de pelo menos 3 grandes glaciações globais, eventos conhecidos como Terra-bola de neve. Durante esses períodos, que ocorreram há cerca de 720 milhões, 650 milhões e 300 milhões de anos atrás, o planeta inteiro ficou coberto de gelo do polo ao Equador. Imagine isso, um mundo
onde os oceanos congelaram até profundidades de quilômetros, onde a vida sobreviveu apenas em bolsões isolados ao redor de fontes hidrotermais vulcânicas. As evidências geológicas dessas glaciações são inconfundíveis. Rochas transportadas por geleiras encontradas em regiões equatoriais, dropstones em sedimentos marinhos tropicais, padrões de arranhaduras glaciais em rochas de todas as latitudes. Cada evento de terra-bola de neve foi um reset quase total da biosfera. Quando o gelo finalmente recuou, levou dezenas de milhões de anos para os ecossistemas se recuperarem. E, curiosamente, após cada um desses eventos de glaciação extrema, a vida explodiu em novas direções. Após a última terra-bola de neve, a vida multicelular complexa surgiu pela primeira vez na chamada explosão cambriana. Foi como se o estresse extremo da glaciação global tivesse forçado a evolução a inovar de maneiras radicalmente novas. As rochas também preservam evidências de mudanças súbitas no nível do mar. Há marcadores em penhascos que mostram que o nível dos oceanos já variou mais de 200 metros em períodos geologicamente curtos. Quando as geleiras continentais derretem, trilhões de toneladas de água são despejadas nos oceanos, inundando vastas áreas de terra baixa. Civilizações costeiras seriam completamente submersas, seus restos enterrados sob sedimentos marinhos. Quando os oceanos recuam novamente durante as eras glaciais, essas áreas submersas são expostas novamente, mas completamente transformadas. Talvez o aspecto mais perturbador da memória geológica seja o que ela nos diz sobre a velocidade dessas mudanças. Costumávamos acreditar que os processos geológicos eram sempre graduais, operando em escalas de tempo de milhões de anos. Mas análises de alta resolução de núcleos de gelo e sedimentos revelam que algumas mudanças climáticas foram surpreendentemente abruptas. A temperatura global pode ter mudado 10 graus Celsius em apenas algumas décadas durante as transições glaciais. Ecossistemas inteiros foram transformados em uma única geração humana. Isso significa que os resets planetários não são apenas eventos de fundo lento que se desenrolam ao longo de éons. Eles podem ser rápidos, violentos e completamente transformadores dentro de uma escala de tempo humana. Uma civilização poderia prosperar em um século e ser completamente destruída no próximo, deixando apenas fragmentos confusos para os arqueólogos futuros decifrarem. As rochas lembram tudo, mas sua linguagem é difícil de decifrar, e muitos capítulos foram apagados pela própria Terra, reciclando sua crosta através da tectônica de placas. Os oceanos são frequentemente chamados de berço da vida, o lugar onde os primeiros organismos surgiram e evoluíram por bilhões de anos antes de colonizar a Terra. Mas essa imagem romântica esconde uma verdade muito mais sinistra. Os oceanos da Terra também foram palcos de algumas das mortes em massa mais horríveis da história planetária. Momentos em que as águas que sustentavam a vida se transformaram em caldeirões tóxicos de veneno e morte. Estes eventos, conhecidos como eventos anóxicos oceânicos, foram alguns dos resets mais devastadores que o planeta já experimentou. Para entender o que acontece durante um evento anóxico, você precisa primeiro compreender como os oceanos normalmente funcionam. A água do mar contém oxigênio dissolvido, essencial para quase toda a vida marinha. Este oxigênio vem principalmente de duas fontes: a fotossíntese de fitoplâncton na superfície e a mistura de águas ricas em oxigênio das regiões polares que afundam e circulam pelas profundezas oceânicas. É um sistema delicado que depende de correntes oceânicas funcionando adequadamente e de um equilíbrio térmico entre diferentes latitudes. Mas,
Quando as temperaturas globais aumentam drasticamente, esse sistema entra em colapso. Águas mais quentes retêm menos oxigênio dissolvido. As correntes oceânicas, que normalmente trazem águas oxigenadas das regiões polares, enfraquecem ou param completamente. A estratificação térmica impede a mistura vertical das águas. E então acontece algo terrível. As profundezas oceânicas começam a ficar sem oxigênio. Quando isso acontece, bactérias anaeróbicas que não precisam de oxigênio assumem o controle, e elas produzem sulfeto de hidrogênio como subproduto de seu metabolismo. O sulfeto de hidrogênio é extremamente tóxico para a vida aeróbica. É o mesmo gás que produz o cheiro de ovos podres, mas em concentrações altas é letal. Durante eventos anóxicos severos, as profundezas oceânicas se enchem deste gás venenoso. Eventualmente, as concentrações se tornam tão altas que o sulfeto de hidrogênio começa a borbulhar para a superfície e até mesmo vazar para a atmosfera. Imagine oceanos roxos e verdes devido às bactérias sulfurosas, com bolhas de gás venenoso estourando na superfície. Não é uma cena de outro planeta. Isso realmente aconteceu na Terra múltiplas vezes. O evento anóxico oceânico mais bem estudado ocorreu há cerca de 93 milhões de anos, durante o período Cretáceo. Conhecido como evento anóxico oceânico 2, durou aproximadamente 500 mil anos. Durante este período, vastas áreas dos oceanos mundiais ficaram completamente desprovidas de oxigênio. As taxas de extinção entre a vida marinha dispararam. O plâncton, a base da cadeia alimentar oceânica, foi devastado. Peixes, moluscos e répteis marinhos morreram em números incontáveis. Seus corpos se acumularam no fundo do mar, eventualmente formando os extensos depósitos de xisto betuminoso que encontramos hoje. Mas aqui está o que torna os eventos anóxicos particularmente aterrorizantes. Eles criam um ciclo de feedback positivo que se auto-perpetua. A morte massiva de organismos marinhos adiciona ainda mais matéria orgânica às águas profundas. As bactérias que decompõem essa matéria orgânica consomem ainda mais oxigênio, piorando a anóxia. O sulfeto de hidrogênio liberado reage com o oxigênio na atmosfera, reduzindo os níveis atmosféricos de oxigênio. Isso afeta a vida terrestre, causando extinções também em terra. É uma cascata de morte que, uma vez iniciada, pode levar centenas de milhares de anos para se reverter. E não foi apenas uma vez. O registro geológico mostra evidências de múltiplos eventos anóxicos oceânicos ao longo da história da Terra. Houve pelo menos 4 grandes eventos durante o Cretáceo sozinho. No Jurássico, há evidências de vários eventos menores, mas ainda assim significativos. Cada um deles causou extinções em massa na vida marinha e contribuiu para a instabilidade climática global. O mecanismo que desencadeia esses eventos está frequentemente ligado a erupções vulcânicas massivas. Quando grandes províncias ígneas entram em erupção, elas liberam quantidades colossais de dióxido de carbono na atmosfera. Este CO2 causa aquecimento global rápido através do efeito estufa. O aquecimento desencadeia a estratificação oceânica e a anóxia. Mas também pode haver outros gatilhos. A liberação de metano de hidratos no fundo do mar, desestabilizados pelo aquecimento, pode causar aquecimento adicional extremamente rápido. É outro ciclo de feedback positivo que pode transformar um oceano saudável em uma zona morta tóxica em questão de séculos. O que torna tudo isso relevante para nossa discussão sobre resets planetários é a escala do impacto. Quando os oceanos morrem, a maior parte da biosfera morre com eles. Os oceanos cobrem 71% da superfície da Terra e contêm 97% de toda a água do planeta.
Eles são o maior habitat da Terra. Quando esse habitat se torna inabitável, o impacto é global e devastador. A cadeia alimentar colapsa não apenas nos oceanos, mas também em terra, porque muitos ecossistemas terrestres dependem de nutrientes provenientes do mar. E aqui está a pergunta assustadora que devemos fazer. Estamos vendo os estágios iniciais de um novo evento anóxico oceânico agora? Os oceanos atuais estão aquecendo rapidamente. Zonas mortas onde o oxigênio foi esgotado estão se expandindo em muitas regiões costeiras. A estratificação oceânica está aumentando. Ainda não estamos perto dos níveis catastróficos de eventos anóxicos passados, mas os mecanismos são os mesmos. Se as tendências atuais continuarem, os oceanos podem eventualmente entrar em um estado que ecoa aqueles antigos mares venenosos, iniciando outro reset da biosfera marinha. Existe um tipo de vulcão tão massivo, tão absolutamente devastador em seu potencial destrutivo, que uma única erupção pode alterar o clima global por décadas e empurrar a vida na Terra à beira da extinção. Estes monstros geológicos são chamados de supervulcões, e eles representam um dos mecanismos mais poderosos pelos quais a Terra executa seus resets periódicos. Não estamos falando de montanhas cônicas elegantes que ocasionalmente cospem lava. Estamos falando de caldeiras gigantescas, cicatrizes na crosta terrestre, medindo dezenas ou até centenas de quilômetros de diâmetro, capazes de ejetar milhares de quilômetros cúbicos de material em uma única erupção catastrófica. Para colocar a escala em perspectiva, considere a erupção do Monte Tambora em 1815, uma das maiores erupções vulcânicas da história registrada. Ela ejetou aproximadamente 160 quilômetros cúbicos de material e causou o que ficou conhecido como o Ano Sem Verão em 1816. As temperaturas globais caíram, colheitas falharam em todo o hemisfério norte e dezenas de milhares de pessoas morreram de fome. Foi uma catástrofe humanitária significativa, causada por um único vulcão, de tamanho relativamente modesto. Agora imagine uma erupção 1000 vezes mais poderosa. É isso que os supervulcões podem fazer. A última supererupção conhecida ocorreu há cerca de 74 mil anos, em Toba, na Indonésia. Esta erupção ejetou aproximadamente 2.800 quilômetros cúbicos de material, criando uma nuvem de cinzas que cobriu a maior parte do sul da Ásia, com camadas de metros de profundidade. A quantidade de dióxido de enxofre lançada na estratosfera foi tão grande que causou um inverno vulcânico global, que pode ter durado 6 a 10 anos. As temperaturas médias globais caíram entre 3 e 5 graus Celsius. As consequências para a vida foram catastróficas. Análises genéticas de populações humanas modernas sugerem que nossa espécie passou por um gargalo populacional severo há aproximadamente 70 mil anos, reduzindo a população global de humanos para talvez apenas alguns milhares de indivíduos reprodutores. Este gargalo coincide perfeitamente com a erupção de Toba. Essencialmente, a humanidade quase foi extinta por um único evento vulcânico. Se não fôssemos uma espécie incrivelmente adaptável e resiliente, capaz de sobreviver em condições extremamente adversas, não estaríamos aqui hoje para contar essa história. Mas Toba foi apenas um evento recente em uma longa história de supervulcanismo. O registro geológico está repleto de evidências de erupções ainda maiores e mais destrutivas. As armadilhas siberianas, que mencionamos anteriormente em conexão com a extinção do Permiano, não foram uma única erupção, mas uma série de erupções massivas que duraram aproximadamente 1 milhão de anos.
Elas cobriram uma área de aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados com lava, uma área maior que a Europa Ocidental. A quantidade total de lava ejetada foi estimada em até 4 milhões de quilômetros cúbicos. As armadilhas do Deccan na Índia, que contribuíram para a extinção dos dinossauros, cobriram 500 mil quilômetros quadrados com lava e podem ter ejetado até 2 milhões de quilômetros cúbicos de material. Estas não foram erupções explosivas únicas como Toba, mas episódios prolongados de vulcanismo de fissura, onde a lava jorrava de rachaduras massivas na crosta terrestre. O impacto climático de tais eventos é difícil de exagerar. Os gases liberados, especialmente dióxido de carbono e dióxido de enxofre, alteraram fundamentalmente a composição atmosférica por milhões de anos. O que causa essas erupções cataclísmicas? A resposta está nas profundezas do manto terrestre, onde plumas gigantescas de rocha superaquecida sobem das proximidades do limite núcleo-manto. Essas superplumas do manto são como jatos de maçarico que queimam através da crosta terrestre. Quando uma superpluma atinge a base da litosfera, ela pode perfurar completamente através dela, criando as condições para vulcanismo extremo. O processo não é instantâneo. Pode levar milhões de anos para uma superpluma fazer seu caminho até a superfície. Mas quando finalmente chega, os resultados são apocalípticos. E aqui está algo que deveria te manter acordado à noite. Esses sistemas de supervulcões ainda existem hoje. Yellowstone, nos Estados Unidos, é talvez o mais famoso. Sob o pitoresco Parque Nacional, existe uma câmara magmática massiva, contendo aproximadamente 10 mil quilômetros cúbicos de rocha parcialmente derretida. Yellowstone teve 3 grandes erupções nos últimos 2,1 milhões de anos, a mais recente há 640 mil anos. A caldeira mede aproximadamente 55 por 72 quilômetros. Não é uma questão de se Yellowstone entrará em erupção novamente, mas quando. Existem outros sistemas de supervulcões potenciais ao redor do mundo. O campo vulcânico de Taupo, na Nova Zelândia, a caldeira de Long Valley, na Califórnia, os campos Flegrios, perto de Nápoles, na Itália. Cada um deles tem o potencial de produzir uma erupção que poderia devastar regiões inteiras e afetar o clima global por anos ou décadas. Monitoramos esses sistemas cuidadosamente, procurando sinais de atividade crescente. Mas a verdade é que nossa compreensão de quando e como os supervulcões entram em erupção ainda é limitada. Os supervulcões representam um dos mecanismos de reset mais eficientes da Terra. Eles não apenas causam destruição direta massiva através de cinzas e fluxos piroclásticos, mas também desencadeiam mudanças climáticas de longo prazo que podem durar milhões de anos. Eles são lembretes de que vivemos em um planeta geologicamente ativo, onde forças inimagináveis se agitam sob a superfície aparentemente estável, esperando o momento de emergir e redefinir o mundo mais uma vez. O espaço não é vazio. Entre os planetas, orbitando o Sol em trajetórias elípticas, existem bilhões de fragmentos rochosos e metálicos, restos da formação do Sistema Solar há 4,6 bilhões de anos. A maioria são pequenos, inofensivos, queimando-se inofensivamente na atmosfera como estrelas cadentes. Mas alguns são grandes, realmente grandes. E quando esses projéteis cósmicos encontram a Terra, o resultado é um reset instantâneo e violento de proporções globais. Não há aviso prévio, não há tempo para a preparação. Apenas destruição súbita e absoluta. O impacto de Chicxulub, há 66 milhões de anos, é o exemplo mais famoso e mais recente. Um asteroide de aproximadamente 10 a 15 quilômetros de diâmetro
colidiu com o que hoje é a península de Yucatán, no México, viajando a aproximadamente 20 quilômetros por segundo. A energia liberada foi equivalente a aproximadamente 100 milhões de megatons de TNT, mais de 1 bilhão de vezes a potência da bomba de Hiroshima. Para colocar isso em perspectiva humana, toda a energia nuclear já detonada por toda a humanidade combinada não chega nem perto da energia de um único impacto de asteroide deste tamanho. O que acontece nos primeiros segundos após um impacto assim é literalmente apocalíptico. O asteroide penetra completamente através da atmosfera em menos de um segundo, não tendo tempo sequer para desacelerar significativamente. Quando atinge o solo, a energia cinética é instantaneamente convertida em calor e pressão. A temperatura no ponto de impacto atinge milhões de graus, vaporizando instantaneamente o asteroide, a rocha circundante e qualquer coisa viva em um raio de centenas de quilômetros. Uma cratera de 180 quilômetros de diâmetro é escavada em segundos. Mas a destruição local é apenas o começo. A onda de choque propaga-se através da crosta terrestre como ondas em um lago, causando terremotos de magnitude sem precedentes. Tsunamis com alturas de centenas de metros varrem os oceanos, devastando litorais a milhares de quilômetros de distância. Rochas derretidas são ejetadas na atmosfera superior e caem de volta como uma chuva de meteoros globais, iniciando incêndios florestais em continentes inteiros. A quantidade de poeira e fuligem lançada na atmosfera é suficiente para bloquear a luz solar por meses ou anos, causando um inverno de impacto que derruba temperaturas globais. E então vem o efeito mais insidioso e duradouro. O impacto de Chicxulub atingiu depósitos ricos em enxofre, vaporizando trilhões de toneladas de rochas sulfurosas e lançando dióxido de enxofre na estratosfera. Este SO2 reagiu com vapor de água para formar aerossóis de ácido sulfúrico que permaneceram suspensos por anos, bloqueando ainda mais a luz solar e causando chuva ácida global. A fotossíntese praticamente parou. As cadeias alimentares entraram em colapso, primeiro nos oceanos, depois em terra. Qualquer criatura que dependesse de plantas morreu de fome. Qualquer criatura que dependesse de herbívoros também morreu. 75% de todas as espécies foram extintas. Mas Chicxulub não foi único, nem excepcionalmente grande na escala de impactos que a Terra experimentou. A cratera de Vredefort, na África do Sul, com 300 quilômetros de diâmetro, foi criada há aproximadamente 2 bilhões de anos por um impactador estimado em 10 a 15 quilômetros. A cratera de Sudbury, no Canadá, com 250 quilômetros de diâmetro, data de 1 bilhão e 850 milhões de anos atrás. Estas estruturas de impacto antigas atestam uma história violenta de bombardeamento que se estende por toda a existência da Terra. Na verdade, durante o primeiro meio bilhão de anos da história da Terra, o bombardeamento foi muito mais intenso do que é hoje. Este período, conhecido como bombardeamento pesado tardio, viu a Terra sendo atingida repetidamente por asteroides e cometas enormes. Alguns cientistas acreditam que esses impactos foram tão severos que vaporizaram completamente os oceanos múltiplas vezes, esterilizando a superfície do planeta. Se a vida surgiu durante este período, ela teria sido exterminada repetidamente, forçada a começar do zero cada vez. E o bombardeamento nunca realmente parou, apenas diminuiu. Estudos de crateras lunares, que preservam um registro mais completo, porque a Lua não tem atmosfera ou tectônica de placas para apagar crateras, sugerem que impactos significativos
continuam acontecendo regularmente em escalas de tempo geológicas. A Terra é atingida por um asteroide de 1 quilômetro ou maior aproximadamente a cada 500 mil anos em média. Objetos de 10 quilômetros ou maiores atingem aproximadamente a cada 100 milhões de anos. Parece raro em escalas de tempo humanas, mas garantido em escalas de tempo geológicas. O que torna os impactos de asteroides particularmente eficazes como mecanismos de reset é sua natureza indiscriminada. Diferentemente de erupções vulcânicas que podem ter efeitos regionais variados, ou mudanças climáticas que algumas espécies podem sobreviver migrando, um grande impacto é global e imediato. Não há lugar para se esconder, não há tempo para se adaptar. É um botão de reset instantâneo que não faz distinções entre espécies dominantes e espécies marginais. E aqui está a verdade desconfortável. Existem milhares de asteroides conhecidos cuja órbita cruza a da Terra. E provavelmente existem milhares mais que ainda não descobrimos. Programas de vigilância espacial monitoram o céu constantemente, procurando ameaças potenciais. Mas nosso catálogo está longe de completo. Um objeto suficientemente grande, vindo da direção do Sol, poderia não ser detectado até dias ou horas antes do impacto. Desenvolvemos alguns conceitos teóricos para desviar asteroides ameaçadores, mas nunca testamos essas técnicas em escala real. Estamos essencialmente apostando que teremos tempo e tecnologia suficientes quando a próxima grande ameaça aparecer. Às vezes, as explicações mais perturbadoras para os mistérios da Terra vêm não do nosso planeta, mas das profundezas do espaço. Se existe realmente uma periodicidade nas extinções em massa, como os dados sugerem, então precisamos procurar mecanismos cósmicos que operem em escalas de tempo de dezenas de milhões de anos. E quando olhamos para o cosmos com essa perspectiva, emergem teorias que parecem saídas da ficção científica, mas que são levadas a sério por astrofísicos respeitados. A mais intrigante e controversa dessas teorias envolve uma companheira estelar oculta do nosso Sol, uma estrela da morte cósmica chamada Nêmesis. A hipótese de Nêmesis foi proposta pela primeira vez em meados dos anos 80 como uma explicação potencial para a periodicidade aparente de 26 milhões de anos nas extinções. A ideia é relativamente simples em conceito, mas profunda em suas implicações. E se o Sol não fosse uma estrela solitária, mas parte de um sistema binário? Aproximadamente metade de todas as estrelas na galáxia existem em sistemas binários ou múltiplos. Então, não seria extraordinário que o Sol tivesse uma companheira. O que tornaria esta companheira especial é sua órbita, extremamente elíptica e com um período orbital de aproximadamente 26 milhões de anos. Durante a maior parte de seu ciclo orbital, Nêmesis estaria muito distante, talvez a 1 ou 2 anos-luz de distância, bem além da órbita de Plutão, na região conhecida como Nuvem de Oort. A Nuvem de Oort é uma vasta esfera de trilhões de cometas congelados que envolve o Sistema Solar a distâncias de até 100 mil unidades astronômicas. Esses cometas normalmente permanecem congelados e inertes em suas órbitas distantes, mas quando algo perturba gravitacionalmente a nuvem, alguns desses cometas são enviados em direção ao Sistema Solar interior. E é exatamente isso que Nêmesis faria. A cada 26 milhões de anos, durante seu periélio, sua aproximação mais próxima ao Sol, Nêmesis passaria através da Nuvem de Oort. Sua gravidade perturbaria as órbitas de milhões de cometas, enviando uma chuva deles em direção aos planetas internos. Durante os próximos milhões de anos após cada passagem, a taxa de impactos cometários na Terra
aumentaria dramaticamente. Alguns desses cometas seriam grandes o suficiente para causar extinções em massa quando colidissem com nosso planeta. A teoria é elegante e explicaria perfeitamente a periodicidade observada nas extinções. Mas há um problema fundamental. Ninguém nunca encontrou Nêmesis. Surveys astronômicos extensivos vasculharam os céus, procurando por esta estrela companheira hipotética, mas não encontraram nenhuma evidência definitiva de sua existência. Se Nêmesis existisse e fosse uma anã vermelha fraca, poderia teoricamente ter escapado da detecção até agora. Mas missões como WISE, que mapearam todo o céu em infravermelho, deveriam tê-la detectado se ela estivesse lá. A ausência de evidência levou muitos cientistas a abandonar a hipótese de Nêmesis, mas a questão da periodicidade das extinções permanece. Se não é uma estrela companheira, o que mais poderia causar bombardeamentos cometários periódicos? Uma teoria alternativa envolve a jornada do Sol através da galáxia. O Sistema Solar orbita o centro da Via Láctea a aproximadamente 225 km por segundo, completando uma órbita completa a cada 225 a 250 milhões de anos. Mas a órbita do Sol não é um círculo perfeito em um plano plano. O Sistema Solar oscila acima e abaixo do plano galáctico em um movimento de onda, cruzando o plano aproximadamente a cada 33 milhões de anos. Quando passamos pelo plano galáctico, onde a densidade de estrelas, gás e matéria escura é maior, as forças gravitacionais nas bordas do Sistema Solar aumentam. Estas forças podem perturbar a nuvem de Oort de maneira similar à proposta para Nêmesis, embora os períodos de tempo não se alinhem perfeitamente com os ciclos de extinção de 26 milhões de anos. Há também a possibilidade de que encontros próximos com outras estrelas possam perturbar a nuvem de Oort. Simulações mostram que aproximadamente a cada 10 milhões de anos, uma estrela passa suficientemente perto do Sistema Solar para potencialmente enviar cometas em nossa direção. Estes encontros estelares são aleatórios e imprevisíveis, mas em escalas de tempo suficientemente longas, são inevitáveis. Cada encontro próximo aumenta temporariamente o risco de impactos cometários. Mais exótico ainda é a ideia de que a matéria escura pode desempenhar um papel. Conforme o Sistema Solar se move através da galáxia, ele passa por regiões com diferentes densidades de matéria escura. Alguns teóricos propuseram que discos ou aglomerados de matéria escura no plano galáctico poderiam exercer forças gravitacionais sutis, mas significativas, quando o Sistema Solar passa por eles. Essas forças poderiam, teoricamente, perturbar órbitas cometárias ou até mesmo afetar processos geológicos na Terra diretamente. O que todas essas teorias têm em comum é o reconhecimento de que a Terra não é um sistema isolado. Estamos embarcados em uma nave espacial chamada Sistema Solar, que viaja através de uma galáxia dinâmica e às vezes perigosa. As forças que moldam o destino da vida na Terra vêm não apenas de dentro do planeta, mas de toda a nossa vizinhança cósmica. Bombardeamentos de cometas, chuvas de radiação cósmica, perturbações gravitacionais, todos são influenciados pela nossa posição e movimento através da galáxia. E aqui está a verdade desconfortável. Se qualquer uma dessas teorias cósmicas estiver correta, então os resets planetários não são anomalias evitáveis, mas características regulares e inevitáveis da existência em um cosmos dinâmico. Não importa o quão avançada uma civilização se torne, ela ainda está sujeita às forças cósmicas que operam em escalas muito além do controle humano. Existe um escudo invisível ao redor da Terra,
uma bolha magnética chamada magnetosfera, que nos protege constantemente de uma ameaça mortal vinda do espaço. O Sol não emite apenas luz e calor. Ele também emite um fluxo constante de partículas carregadas, chamado vento solar, juntamente com erupções ocasionais de radiação intensa. Sem o campo magnético da Terra desviando essas partículas, a vida na superfície seria bombardeada por radiação suficiente para danificar DNA, causar mutações massivas e potencialmente esterilizar o planeta. Mas aqui está o fato perturbador que poucos conhecem. O campo magnético da Terra não é constante. Ele muda, enfraquece e periodicamente se inverte completamente, deixando o planeta vulnerável durante essas transições. O campo magnético terrestre é gerado no núcleo externo do planeta, uma camada líquida de ferro e níquel a aproximadamente 3.000 quilômetros abaixo da superfície. O movimento convectivo deste metal líquido, impulsionado pelo calor emanando do núcleo interno sólido, cria correntes elétricas que, por sua vez, geram o campo magnético. É um dínamo natural, mas um dínamo instável e caótico. As correntes no núcleo externo flutuam constantemente, causando variações na força e direção do campo magnético ao longo do tempo. O registro geológico revela algo extraordinário e alarmante sobre o comportamento do campo magnético. Rochas vulcânicas contêm minerais ferromagnéticos que se alinham com o campo magnético no momento em que a lava esfria e solidifica. Quando geólogos estudam a orientação magnética de rochas de diferentes idades, eles descobrem que o norte magnético nem sempre apontou para o norte. Na verdade, o campo magnético da Terra inverteu sua polaridade centenas de vezes ao longo da história geológica, com o polo norte magnético trocando de lugar com o polo sul magnético. Essas reversões magnéticas não acontecem em intervalos regulares e previsíveis. Às vezes, há milhões de anos entre reversões, outras vezes, apenas dezenas de milhares. A última reversão completa ocorreu há aproximadamente 780 mil anos, um evento conhecido como reversão Brunhes-Matuyama. Desde então, o campo tem permanecido relativamente estável, mas os dados geológicos mostram que estamos muito atrasados para outra reversão, segundo padrões históricos. E aqui está o que deveria nos preocupar. O campo magnético tem enfraquecido nas últimas décadas, a uma taxa que alguns cientistas consideram alarmante. Mas o que exatamente acontece durante uma reversão do campo magnético? A resposta honesta é que não sabemos com certeza, porque nenhuma civilização humana tecnológica jamais testemunhou uma. As evidências geológicas sugerem que o processo não é instantâneo, mas leva de 1.000 a 10.000 anos para se completar. Durante esse período de transição, o campo magnético não desaparece completamente, mas se torna muito mais fraco e caótico. Em vez de um dipolo limpo, com polos norte e sul bem definidos, o campo pode fragmentar-se em múltiplos polos menores espalhados ao redor do globo. Durante essas transições, a proteção contra a radiação cósmica e vento solar seria significativamente reduzida. Áreas do planeta poderiam ficar completamente desprotegidas por períodos de tempo, expostas a níveis de radiação muito mais altos que o normal. Auroras, normalmente confinadas às regiões polares, poderiam aparecer em latitudes equatoriais. As taxas de mutação em organismos vivos aumentariam. Sistemas eletrônicos modernos, incluindo satélites e redes elétricas, seriam vulneráveis a danos por tempestades solares, que normalmente seriam inofensivas. Alguns cientistas propuseram que reversões do campo magnético poderiam estar ligadas a eventos de extinção. A ideia é que o aumento da radiação durante períodos de campo fraco
poderia causar danos generalizados aos ecossistemas, particularmente afetando organismos marinhos superficiais e espécies terrestres com pouca proteção contra a radiação UV. No entanto, a conexão entre reversões magnéticas e extinções permanece controversa. O registro geológico não mostra uma correlação clara e consistente, embora haja algumas coincidências intrigantes. Por exemplo, há evidências de que uma reversão magnética ocorreu aproximadamente 42 mil anos atrás, durante um período conhecido como Excursão de Lachamp. Esta não foi uma reversão completa, mas um enfraquecimento dramático temporário do campo. Estudos recentes sugerem que este evento pode ter coincidido com mudanças climáticas significativas, extinções de megafauna e até mesmo mudanças no comportamento humano, incluindo o surgimento de arte rupestre. A hipótese é que o campo enfraquecido permitiu que mais radiação cósmica atingisse a atmosfera superior, afetando a formação de nuvens e, consequentemente, o clima. Mas reversões magnéticas podem ter efeitos ainda mais profundos e indiretos. O campo magnético não apenas nos protege da radiação, ele também ajuda a reter a atmosfera terrestre. Marte, que perdeu seu campo magnético global há bilhões de anos, foi gradualmente despojado de sua atmosfera pelo vento solar. A Terra é muito maior e tem gravidade mais forte, então não perderia sua atmosfera rapidamente. Mas durante períodos prolongados de campo magnético fraco, poderia haver perda atmosférica acelerada, especialmente de gases mais leves. Há também implicações para a navegação de animais migratórios. Muitas espécies de pássaros, peixes e até mesmo mamíferos usam o campo magnético terrestre para a navegação. Durante uma reversão, quando o campo se torna caótico e instável, essas espécies perderiam sua bússola natural. Padrões migratórios poderiam ser interrompidos, afetando reprodução e sobrevivência. Embora isso possa não causar extinção imediata, adicionaria mais um fator de estresse a espécies já lidando com outras mudanças ambientais. O estado atual do campo magnético terrestre é motivo de preocupação crescente. Medições mostram que a força do campo diminuiu aproximadamente 10% nos últimos 180 anos. Uma região conhecida como Anomalia do Atlântico Sul, onde o campo é particularmente fraco, está se expandindo e intensificando. Alguns cientistas interpretam isso como sinais de que estamos nos estágios iniciais de uma reversão iminente, embora outros argumentem que flutuações no campo são normais e não necessariamente prenunciam uma reversão. Em meio a todas essas histórias de destruição apocalíptica e extinções em massa, há uma narrativa igualmente fascinante que muitas vezes é esquecida: a história dos sobreviventes. Porque apesar de todos os resetes cataclísmicos que a Terra experimentou, a vida sempre encontrou uma maneira de persistir. Algumas criaturas, através de uma combinação de sorte, adaptação e características biológicas específicas, conseguiram atravessar as tempestades de fogo, gelo e veneno que exterminaram a maioria das outras formas de vida. E quando estudamos esses sobreviventes, descobrimos que há padrões, estratégias de sobrevivência codificadas no próprio DNA que se repetem através das eras. Considere os tardígrados, também conhecidos como ursos d'água. Essas criaturas microscópicas, medindo menos de 1 milímetro de comprimento, são possivelmente os animais mais resistentes do planeta. Eles podem sobreviver a temperaturas próximas do zero absoluto e acima do ponto de ebulição da água. Podem suportar pressões 6 vezes maiores que as encontradas nas partes mais profundas do oceano. Podem sobreviver à radiação 1000 vezes maior que a dose letal para humanos.
E mais impressionante ainda, podem entrar em um estado de animação suspensa, chamado criptobiose, onde seu metabolismo praticamente para, permitindo-lhes sobreviver por décadas sem comida ou água. Os tardígrados representam uma estratégia extrema de sobrevivência. A capacidade de essencialmente pausar a vida até que as condições melhorem. Mas existem outras estratégias igualmente eficazes. Os crocodilos e seus parentes sobreviveram à extinção que matou os dinossauros, assim como as várias extinções anteriores que ocorreram durante o Mesozoico. Sua estratégia de sobrevivência é diferente. Metabolismo lento, capacidade de passar longos períodos sem comida, tolerância a uma ampla gama de condições ambientais e uma dieta oportunista que lhes permite comer praticamente qualquer coisa disponível. Depois da extinção do Cretáceo-Paleógeno, foram os mamíferos pequenos, do tamanho de ratos, que herdaram a Terra. Esses animais tinham várias vantagens cruciais durante a catástrofe. Seu tamanho pequeno significava que precisavam de menos comida para sobreviver. Muitos eram noturnos e já estavam adaptados a operar em condições de baixa luz, uma habilidade vital durante o inverno de impacto, quando o céu estava escurecido por poeira. Eles podiam se abrigar em tocas subterrâneas, protegendo-se de temperaturas extremas e da chuva de meteoros incandescentes que incendiou florestas ao redor do mundo. As plantas também desenvolveram estratégias notáveis de sobrevivência. Sementes podem permanecer dormentes no solo por décadas ou até séculos, esperando condições favoráveis para germinar. Durante eventos de extinção, quando a fotossíntese é interrompida e a maioria das plantas morre, essas sementes dormentes representam um banco genético preservado que pode recolonizar o planeta quando as condições melhoram. Algumas espécies de plantas desenvolveram a capacidade de regenerar completamente a partir de fragmentos de raízes ou caules, permitindo-lhes sobreviver mesmo quando toda a parte aérea da planta é destruída. No oceano, os sobreviventes frequentemente incluem organismos que vivem em águas profundas ou que têm estágios de vida resistentes. Moluscos bivalves, por exemplo, sobreviveram a múltiplas extinções em massa. Sua capacidade de filtrar alimento da água, fechar suas conchas hermeticamente para conservar umidade e oxigênio, e tolerar condições de baixo oxigênio, lhes deu vantagens cruciais. Tubarões, que existem há mais de 400 milhões de anos, sobreviveram a praticamente todas as extinções em massa conhecidas, em parte devido à sua adaptabilidade dietética e capacidade de habitar uma ampla gama de ambientes marinhos. Mas talvez a lição mais importante dos sobreviventes seja sobre diversidade e redundância biológica. Ecossistemas com alta diversidade de espécies tendem a ser mais resilientes a perturbações, porque se uma espécie desempenha um papel ecológico crítico, é eliminada. Outras espécies podem potencialmente preencher esse nicho. É por isso que as extinções em massa não apenas eliminam espécies dominantes, mas também abrem oportunidades para grupos anteriormente marginais prosperarem. Os mamíferos são o exemplo perfeito. Durante a era dos dinossauros, os mamíferos existiam, mas eram pequenos, noturnos e relativamente pouco diversos. Os dinossauros dominavam todos os grandes nichos ecológicos em terra. Mas quando os dinossauros foram eliminados, os mamíferos explodiram em diversidade. Em apenas 10 milhões de anos após a extinção, os mamíferos evoluíram para preencher praticamente todos os nichos anteriormente ocupados por dinossauros, desde pequenos insetívoros até enormes herbívoros e predadores de topo. Existe um conceito em biologia evolutiva chamado restrição evolutiva,
A ideia de que grupos dominantes às vezes impedem que outros grupos evoluam para certos nichos, simplesmente por já ocuparem esses espaços. As extinções em massa removem essas restrições de forma violenta e súbita, criando um mundo cheio de oportunidades evolutivas não exploradas. Neste sentido, os resets planetários não são apenas eventos de destruição, são também motores de inovação evolutiva. A resiliência da vida vai além de espécies individuais, ou até mesmo grupos de espécies. A vida, como um fenômeno coletivo, mostrou uma capacidade notável de persistir e se adaptar através de condições que pareceriam impossíveis. Parte disso se deve à própria natureza da evolução. Ela não otimiza para um conjunto específico de condições, mas cria uma variedade de soluções diferentes para o desafio da sobrevivência. Algumas dessas soluções acabam sendo vantajosas durante catástrofes que ninguém poderia prever. E aqui está algo profundo para considerar. Você, como ser humano, carrega em seu DNA as assinaturas moleculares de todos esses eventos de sobrevivência. Seus ancestrais, seja na forma de pequenos mamíferos, peixes primitivos ou organismos unicelulares, sobreviveram a cada uma das extinções em massa que ocorreram nos últimos 3 bilhões e 800 milhões de anos. Você é o produto de uma linhagem ininterrupta de sobreviventes, cada geração passando o teste final de adaptação e resiliência. Então chegamos à pergunta que provavelmente está em sua mente desde que começamos esta jornada. Estamos vivendo nos estágios iniciais de um novo reset planetário? Existem sinais de aviso que podemos detectar? E mais importante, há algo que possamos fazer a respeito? Para responder a essas perguntas, precisamos examinar o estado atual do planeta com a mesma perspectiva geológica que aplicamos aos eventos do passado. E quando fazemos isso, o que encontramos é ao mesmo tempo tranquilizador e profundamente inquietante. Comecemos com o campo magnético terrestre, que discutimos anteriormente. O enfraquecimento contínuo do campo nas últimas décadas é inegável. A anomalia do Atlântico Sul está se expandindo, e alguns modelos computacionais sugerem que estamos nos estágios iniciais de uma reversão magnética ou pelo menos de uma grande excursão do campo. Se isso está correto, poderíamos estar enfrentando séculos ou milênios de proteção magnética reduzida. Para nossa civilização tecnológica dependente de satélites e eletrônicos sensíveis, isso representa um desafio significativo, embora, provavelmente, não seja um evento de extinção por si só. Mais preocupante é a atividade vulcânica. Embora não haja evidências de erupção iminente de nenhum supervulcão, os sistemas de Yellowstone, Campos Flagrios e Taupo mostram sinais de agitação. Yellowstone experimenta milhares de pequenos terremotos por ano, e o solo da caldeira tem subido e descido em ciclos, indicando o movimento de magma abaixo. Os Campos Flagrios, perto de Nápoles, têm mostrado elevação do solo e aumento da atividade sísmica nas últimas décadas. Estes podem ser apenas ciclos normais de atividade que não levam a nada catastrófico, ou podem ser os primeiros sussurros de algo muito maior. A ameaça de impacto de asteroide é monitorada continuamente por programas de vigilância espacial ao redor do mundo. Conhecemos aproximadamente 95% dos asteroides próximos à Terra, maiores que 1 quilômetro de diâmetro, e nenhum deles representa uma ameaça nos próximos 100 anos. Isso é tranquilizador, mas não completamente. Os 5% restantes ainda representam dezenas ou centenas de objetos grandes não descobertos, e nossa detecção de objetos menores, mas ainda perigosos, é muito menos completa.
Um asteroide de apenas 200 ou 300 metros poderia causar devastação regional significativa se atingisse uma área povoada. Mas talvez o indicador mais óbvio de estresse planetário seja a mudança climática antropogênica. Pela primeira vez na história da Terra, uma única espécie está alterando a composição atmosférica do planeta em escalas de tempo de décadas, não milhões de anos. Os níveis de dióxido de carbono na atmosfera estão agora mais altos do que em qualquer momento nos últimos 3 milhões de anos. As temperaturas médias globais estão subindo mais rápido do que em qualquer período desde o fim da última era glacial. Os oceanos estão aquecendo e acidificando simultaneamente. Estas mudanças não são em si mesmas comparáveis em magnitude às grandes extinções do passado. Pelo menos ainda não. Mas a velocidade da mudança é sem precedentes, e a velocidade importa quando se trata de adaptação evolutiva. Espécies podem se adaptar a mudanças graduais ao longo de milhões de anos através da seleção natural. Mudanças que ocorrem em décadas ou séculos não deixam tempo suficiente para a adaptação evolutiva. O resultado são taxas de extinção que já estão sendo chamadas de a sexta extinção em massa, a primeira causada por uma única espécie, nós. As taxas atuais de extinção de espécies são estimadas em 100 a 1000 vezes maiores que as taxas de fundo normais. Isso ainda está bem abaixo das taxas durante as 5 grandes extinções em massa do passado, mas a tendência é preocupante. Se continuarmos na trajetória atual, alguns cientistas estimam que poderíamos perder metade de todas as espécies até o fim deste século. Isso não seria tecnicamente uma extinção em massa na escala das grandes extinções, mas seria a maior perda de biodiversidade desde o asteroide que matou os dinossauros. Mas aqui está onde a situação se torna mais complexa. Diferentemente dos resets anteriores, causados por forças geológicas ou cósmicas, além do controle de qualquer organismo vivo, este potencial reset é em grande parte auto-infligido. Isso significa que, teoricamente, também temos o poder de preveni-lo, ou pelo menos mitigá-lo. Nossa tecnologia nos dá capacidades que nenhuma espécie anterior jamais possuiu. Podemos monitorar o planeta em tempo real, modelar sistemas climáticos complexos, até mesmo começar a desviar asteroides potencialmente perigosos. A questão não é se temos a tecnologia para evitar um reset antropogênico, é se temos a vontade coletiva e coordenação global para fazê-lo. A história humana não é particularmente encorajadora neste aspecto. Somos excelentes em responder a ameaças imediatas e óbvias, mas notoriamente ruins em lidar com riscos de longo prazo que exigem sacrifício presente para benefício futuro. E os resets planetários, sejam naturais ou causados pelo homem, operam em escalas de tempo que desafiam o planejamento humano típico. Há também a possibilidade de convergência de múltiplos fatores de estresse, como mencionamos anteriormente. E se vivêssemos em uma era onde mudança climática antropogênica, enfraquecimento do campo magnético, atividade vulcânica crescente e bombardeamento cometário aumentado coincidissem, nenhum desses fatores isoladamente poderia causar uma extinção em massa, mas juntos poderiam criar uma tempestade perfeita de estresse ambiental, da qual poucas espécies, incluindo possivelmente a nossa, poderiam emergir intactas. Os sinais de aviso estão lá, nas rochas, no gelo, na atmosfera e no espaço. A questão é se estamos prestando atenção suficiente e se estamos dispostos a agir com base no que esses sinais nos dizem. A Terra nos mostrou repetidamente que ela tem mecanismos embutidos para se reiniciar quando as condições se desviam muito do equilíbrio. Nós, como espécie,
Estamos testando os limites desses mecanismos de uma maneira que nenhuma outra espécie jamais fez. Chegamos ao final desta jornada através do tempo profundo, através de bilhões de anos de destruição e renovação. Exploramos supervulcões que transformaram continentes em paisagens lunares. Testemunhamos oceanos que se transformaram em caldeirões venenosos. Vimos asteroides reescreverem o destino da vida em instantes. E através de tudo isso, uma verdade emerge, tão perturbadora quanto libertadora. A Terra é imortal, mas suas civilizações não são. O planeta continuará girando, reiniciando e renovando-se muito depois que toda a memória de nossa existência tenha sido apagada das rochas. Existe uma perspectiva filosófica profunda nesta realização. Tendemos a pensar em extinções em massa como tragédias, e do ponto de vista das espécies que são eliminadas, certamente são. Mas do ponto de vista do planeta como um todo, esses resets são simplesmente parte do ciclo natural de renovação. Cada extinção cria espaço para novas formas de vida explorarem novos caminhos evolutivos. Sem a extinção dos dinossauros, os mamíferos nunca teriam dominado a Terra. Sem a extinção do Permiano, os dinossauros nunca teriam tido sua chance. E sem extinções ainda mais antigas, a vida multicelular complexa poderia nunca ter surgido. Os resets planetários não são falhas no sistema da vida. São características essenciais desse sistema. Eles garantem que nenhum grupo de organismos possa dominar indefinidamente, que a evolução nunca fique estagnada, que sempre haja pressão para inovar e adaptar. Em certo sentido, a Terra é uma máquina de criar novidade, e os resets são os momentos em que ela limpa o quadro e começa a desenhar novos experimentos. É um processo brutal, impessoal e completamente indiferente ao sofrimento das criaturas individuais. Mas também é imensamente criativo e produtivo em escalas de tempo geológicas. Mas aqui está onde nossa situação se torna única e historicamente sem precedentes. Pela primeira vez, nos 4,5 bilhões de anos de história da Terra, uma espécie desenvolveu consciência suficiente para entender esses ciclos, tecnologia suficiente para potencialmente influenciá-los e previsão suficiente para talvez evitar seu próprio reset auto-infligido. Somos simultaneamente agentes potenciais de extinção e possíveis arquitetos de sobrevivência de longo prazo. Nenhuma outra espécie jamais teve esse poder ou essa responsabilidade. Isso nos coloca em uma posição filosófica e ética complexa. Se entendemos que os resets fazem parte do funcionamento natural da Terra, devemos simplesmente aceitar nosso eventual desaparecimento como inevitável? Ou devemos usar toda a nossa inteligência e tecnologia para tentar quebrar o padrão, para nos tornarmos a primeira espécie a sobreviver indefinidamente em um planeta que, historicamente, não permite permanência? Não há resposta fácil para essa questão, e diferentes pessoas razoáveis chegarão a conclusões diferentes. O que é claro é que nossa janela de oportunidade é limitada. Se vamos nos tornar uma espécie verdadeiramente resiliente, capaz de sobreviver aos resets planetários, precisamos desenvolver capacidades que nenhuma espécie terrestre jamais possuiu. Isso provavelmente significa tornar-nos multiplanetários, estabelecer populações sustentáveis em outros mundos onde os resets da Terra não podem nos alcançar. Significa desenvolver tecnologias para terraformar ambientes hostis, para criar ecossistemas fechados autossustentáveis, para preservar não apenas nossa espécie, mas também a rica biodiversidade da Terra. Alguns argumentariam que isso é hubris, que estamos tentando transcender nosso lugar natural na ordem das coisas. Mas considere, a vida sempre transcendeu suas limitações.
As primeiras células fotossintetizantes envenenaram a atmosfera com oxigênio, causando uma extinção em massa, mas também criando as condições para a vida complexa. As primeiras plantas terrestres transformaram completamente os continentes, criando solos e ecossistemas que não existiam antes. A vida não aceita passivamente suas limitações. Ela constantemente as desafia e as redefine. Nós, como espécie consciente e tecnológica, estamos simplesmente continuando essa tradição em uma nova escala. Mas mesmo se conseguirmos nos tornar uma espécie espacial, a Terra continuará seus ciclos. Os supervulcões ainda entrarão em erupção. Os asteroides ainda cairão. Os oceanos ainda morrerão e renascerão. O campo magnético continuará suas reversões caprichosas. E através de tudo isso, a vida persistirá, adaptará e evoluirá. Talvez em formas que não podemos imaginar, talvez desenvolvendo novas estratégias de sobrevivência, que tornarão até mesmo os tardígrados parecerem frágeis. A Terra tem provado repetidamente que é extraordinariamente boa em gerar vida, mesmo nas condições mais adversas. Existe algo profundamente humilhante e ao mesmo tempo inspirador em reconhecer nosso lugar nesta grande história. Somos simultaneamente insignificantes, uma espécie entre milhões que surgiram e desapareceram, e potencialmente transcendentes, talvez a primeira espécie capaz de preservar conscientemente a chama da consciência através dos resets que virão. Nossa existência é um experimento em andamento, e o resultado ainda não está determinado. Então, e se a Terra foi reiniciada milhares de vezes? A resposta é: isso torna nossa existência mais preciosa, não menos. Cada momento de consciência, cada descoberta científica, cada obra de arte e cada conexão humana é um pequeno milagre temporário em um planeta que normalmente não permite permanência. Somos filhos dos resets, produtos da destruição e renovação, carregando em nosso DNA as lições de sobrevivência de bilhões de anos. E talvez, apenas talvez, seremos sábios o suficiente para usar essas lições não apenas para sobreviver ao próximo reset, mas para ajudar a preservar a incrível diversidade da vida que compartilha este planeta conosco. Se você chegou até aqui nesta jornada, obrigado por explorar esses mistérios profundos comigo. Se este conteúdo te fez pensar de forma diferente sobre nosso planeta e nosso lugar nele, considere se inscrever no Datoterra para mais explorações dos segredos da Terra e do cosmos. Porque quanto mais entendemos sobre os ciclos do nosso planeta, melhor preparados estamos para navegar o futuro que nos espera.